Olá, Primavera Saúde no ar, e hoje o tema é sobre saúde mental da mulher. E eu estou recebendo a doutora Kellen, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, né? Doutora, muito bem-vinda ao Primavera Saúde mais uma vez, né? Boa tarde, Morgana. Muito obrigada pelo convite, novamente podendo estar aqui, e boa tarde a todos de casa. Bom, doutora, queria falar um pouquinho de uma maneira geral, né, sobre a saúde mental da mulher, né? O que a gente pode acabar tratando sobre esse assunto, né? Isso, é um tema bastante interessante, muito rico para se falar, porque a gente observa que muitos dos transtornos mentais são mais comuns no sexo feminino, né? As mulheres acabam tendo mais depressão, mais transtornos de ansiedade do que os homens em geral. Então a gente sabe que muito disso tem envolvimento hormonal, né, que é o que diferencia a mulher do homem, essa parte de hormônios. Como a mulher tem muito dessa oscilação hormonal durante a vida dela, né, com altos e baixos de vários tipos de hormônios, sabe-se que eles estão envolvidos nas patologias das doenças mentais, na gênese das doenças mentais. Só que ainda não se tem muita certeza de qual é o papel atual, qual a ação deles nesses transtornos, mas sabemos que isso coloca a mulher num pouco maior de risco de desenvolver algumas dessas doenças. Sim. Vamos começar como que todas as mulheres, né, de uma forma ou de outra, acabam enfrentando o que é a TPM, né, doutora? A tensão pré-menstrual, ela tá presente, é uma coisa bem real para as mulheres, e só que cada pessoa acaba tendo um tipo de reação diferente, né, nesse período. Queria que você falasse um pouquinho exatamente o que é a TPM, né? Bom, a gente precisa saber diferenciar o que é uma simples TPM, né, o transtorno pré-menstrual, de uma TDPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual. O primeiro, que é a TPM, que é aquela que pelo menos 80% das mulheres têm na vida, é a grande mais comum, é aquela que dá irritação, dá dor de cabeça, dá inchaço, mal-estar, oscilação do humor e acaba realmente não tendo grandes prejuízos no dia a dia da mulher. Ela sabe, ela se prepara que já alguns dias antes do período menstrual, até um pouquinho durante o período menstrual, ela vai ter essas oscilações, mas ela acaba tendo a sua vida de uma maneira quase perto do normal. Já o transtorno disfórico, ele recentemente agora está sendo considerado uma condição psiquiátrica, uma doença psiquiátrica onde dá até para buscar tratamento para isso. Esse acomete em torno de 5% das mulheres, então a gente observa que é um número menor. Essas mulheres também têm esses sintomas da TPM, só que elas têm os sintomas numa intensidade muito maior. Elas acabam tendo sintomas emocionais, depressão, ansiedade, irritação, de uma maneira muito mais intensa, onde ela acaba perdendo dias de trabalho, tendo problemas familiares, problemas pessoais e sociais por causa dessas alterações hormonais, ou seja, de uma forma muito mais grave, onde exige preocupação e até tratamento. E por que em algumas pessoas esses sintomas acabam se agravando ainda mais, né? Tem alguma explicação? De uma maneira geral, os transtornos mentais, a explicação deles ainda não é muito clara. Tá? O que a gente sabe? A pessoa tem que ter uma suscetibilidade, ela já tem que ter um fator dela mesmo, individual, biológico, às vezes até genético, às vezes vem da família, que deixa essa pessoa mais propícia a ter algum desses eventos. Soma-se a isso fatores emocionais e psicológicos da pessoa e fatores ambientais, né? De como que está o ambiente dela, como que está o dia a dia, como que é a vivência familiar e social dessa mulher. Então acaba sendo uma soma dessas três áreas e na parte de saúde mental a gente coloca ainda mais essa questão hormonal que ainda está bastante em estudo. A questão também da ansiedade nesse período é muito relatada, né, ainda hoje, doutora. Nesse quesito, a gente sabe que a ansiedade, ela também traz um mal, né, podemos dizer, do século, que é trabalhar a questão da ansiedade e ter essa ansiedade linkada com a TPM, ela acaba agravando ainda mais esse caso?
Claro. Então, dentre um dos sintomas da TPM, a ansiedade também pode estar. Do mesmo jeito que pode ter sintomas depressivos, sintomas de irritação, também podem ter sintomas ansiosos. O que pode acontecer, que pode piorar a situação, é se essa mulher já tem um transtorno de ansiedade prévio. Vamos dizer assim, então ela já é ansiosa, ela já passa o mês inteiro, de uma maneira geral, ansiosa. Chega numa fase de TPM, ela acaba podendo intensificar esses sintomas de ansiedade dela. Nesse critério, né, dos sintomas e da TPM, tem uma relação também com a falta de concentração? Isso pode acontecer? Pode, tá? A falta de concentração, ela acaba fazendo parte de muitas das doenças psiquiátricas, né? Principalmente pela falta de atenção. Então, uma pessoa que é muito ansiosa, ela acaba, às vezes, estando focada em várias coisas ao mesmo tempo, não conseguindo dar atenção especial para alguma das suas coisas. E, com isso, ela acaba ficando com dificuldade na concentração. A mesma coisa uma pessoa que está passando por um episódio depressivo. Um dos critérios, um dos sintomas da depressão é dificuldade em se concentrar. Então é bem possível que, se essa mulher já tem esses problemas ou intensifica durante o período pré-menstrual, ela pode ter déficit de concentração, sim. Até agora a gente está falando sobre os sintomas, né? Mas tem alguma maneira de a gente acabar, quem sabe, minimizando ou diminuindo esses sintomas, ou tentando fazer com que a TPM não seja aquele momento tão não esperado assim no mês? Claro. De uma maneira geral, a gente sabe que assim, para melhorar, vamos dizer, para evitar ou para minimizar os sintomas, a gente sempre gosta de focar na qualidade de vida, sabe? No bem-estar. Então, a prática de atividade física é uma coisa muito importante, é uma prática saudável e que ajuda a minimizar praticamente todos os sintomas psiquiátricos, então desde os depressivos até os ansiosos, e que pode minimizar também TPM. Então assim, controle de peso, prática de exercício físico, uma alimentação balanceada e saudável é importante, estar com pessoas que lhe tragam bem-estar, então estar com pessoas que te façam bem, evitar situações muito estressantes, então evitar essa correria toda do dia a dia, essa situação que a gente passa. São pequenas coisas que podem ser feitas, mas que tem grande valor se a gente for olhar depois para o futuro dessa pessoa. Sim. E agora, já entrando um pouquinho no caso da depressão, né? Por que as mulheres realmente são hoje, né, o gênero que acaba sendo mais afetado, né? Elas são, tá? De uma maneira geral, acredita-se até que o dobro dos casos dos homens tem mulheres, né? Falando em depressão. Eu volto a falar dessa questão da multifatoriedade da depressão e dos transtornos mentais em geral. Questões biológicas, né? Como a questão da alteração do ciclo hormonal da mulher, alterações genéticas que a mulher traz consigo, alterações psicológicas dela, sociais, sobrecarga, muito estresse no dia a dia, múltiplas funções que a mulher está sendo imposta pela sociedade hoje em dia, né? Como a gente costuma dizer, a mulher agora, uma vez ela era só a mãe, dona de casa e esposa. Agora ela teve que estudar, ela faz pós-graduação, ela faz faculdade, ela trabalha, ela é gerente, só que ela não perdeu as funções de mãe, esposa e dona de casa. Então acabou que a sociedade acabou sobrecarregando essa mulher. A mulher, além de ser uma profissional, ela tem que ser uma ótima profissional. Ela não pode ser só mãe, ela tem que ser uma ótima mãe, ela tem que ser um modelo de esposa. Então existe muito essa cobrança, né? Por isso talvez que hoje as mulheres acabam sendo esse número maior de casos de depressão. Mas uma coisa boa também que a gente sabe é que as mulheres acabam procurando mais ajuda, né? Então elas têm essa maior sensibilidade de entender que não estão bem, elas acabam procurando mais auxílio psiquiátrico, auxílio psicológico, atendimento médico em geral. Por isso esse número também a gente acaba contando que é um pouquinho maior. Realmente, as mulheres acabam sendo muito mais exigidas, né, em todos esses fatores, como você realmente falou, doutora. Nós vamos continuar falando sobre depressão, mas logo depois do comercial, então não saia daí.
Estamos de volta, o tema de hoje é saúde mental da mulher. Então, mulheres, venham assistir o programa porque está imperdível. E eu estou recebendo a doutora Kellen. Bom, doutora, a gente estava falando sobre depressão. E nesse caso, a depressão acaba atingindo, como a gente saiu falando sobre isso, mais as mulheres, né? E você acabou pincelando muito bem essa questão das mulheres acabarem sendo mais exigidas, tendo que cuidar de diversas funções, dando conta da casa, do marido, dos filhos, trabalhar fora e todo esse contexto, né? Mas é importante também a gente ressaltar aqui que não é só responsabilidade da mulher, muitas vezes, cuidar dos filhos, né? Cuidar da casa, também é uma responsabilidade do pai, é uma responsabilidade de quem convive na casa, né? Com certeza, né? A gente sabe que o que nós acreditamos e o que nós queremos é que sejam do mesmo jeito que agora as mulheres estão dividindo a parte financeira e a parte profissional do lar, né? E que as tarefas domésticas e cuidados com os filhos também sejam divididas. Mas por uma questão até mesmo da própria mulher, ela acaba se cobrando muito mais nessas questões do que o homem. Mas, obviamente, todas as tarefas devem ser divididas. Agora, doutora, sobre as causas da depressão, né? Essa pode ser realmente um ponto, mas ainda vocês já conseguem ter uma noção sobre outros pontos que podem acabar causando a depressão na mulher? A gente sabe muito bem que está muito esclarecido fatores hereditários. Então, o fato de já ter familiar, de ter uma mãe, um avô, um pai que tenha depressão, aumenta muito mais a chance dessa pessoa, no caso a mulher, ter depressão. Alguns fatores psicológicos dela, como algum transtorno de personalidade, algum tipo de cultura que ela teve, de formação psicológica que ela teve, isso também pode agravar. E coisas ambientais, né? Ambientais é o estresse do dia a dia, como a gente já acabou comentando sobre essa questão da cobrança. Fora esse campo que está aberto, que é os hormônios femininos envolvidos. Quais são os sintomas, então, que as mulheres devem prestarem atenção? Claro que acaba também agregando, quando fala em sintomas de depressão, também para os homens, né? Sim, de uma maneira geral, os sintomas depressivos, eles são iguais para homens e para mulheres, né? O que a gente chama atenção? É quando a pessoa está passando por um período muito longo de tristeza profunda, desânimo, falta de vontade de fazer as suas coisas do dia a dia, perda do interesse pelas suas coisas do dia a dia, perda do prazer. Às vezes a pessoa tinha prazer em fazer uma janta para a família, fazer um almoço, fazer uma sobremesa, ela já não quer mais. Às vezes ela tinha um prazer em ir no cinema com os filhos ou levar o filho no parque, já não tem mais essa vontade. Então fica muito claro esse desânimo, essa perda de vontade de fazer as coisas. Junto com isso, a gente tem alteração do sono, tanto para mais quanto para menos, né? A pessoa com depressão pode ter insônia ou às vezes ficar com sonolência durante o dia todo. Alteração de apetite, ela pode ficar mais faminta ou até mesmo esquivar-se da comida, perder o apetite, a vontade de comer. Cansaço, uma fadiga, uma falta de energia, dificuldade de concentração, a pessoa se sente mais lenta, com pensamentos de culpa, de onde que eu errei. E claro, em casos mais graves, até pensamentos de morte e pensamentos suicidas, que seria o desfecho trágico de um quadro depressivo e é o que a gente acaba mais ficando preocupado. Com certeza. Agora, nesse critério da tristeza, é importante a gente acabar salientar que todo mundo, um momento ou outro, acaba ficando triste, seja pela perda de um parente ou qualquer situação semelhante, ela é normal. Até que ponto que podemos dizer que a tristeza, ela é normal? Perfeito. Isso precisa ficar muito claro. Tristeza faz parte de um sintoma, um sentimento, não um sintoma, um sentimento do ser humano. É um jeito de a pessoa reagir a algum evento adverso da vida, do mesmo jeito que ficamos felizes, alegres quando acontece alguma coisa boa. Como diferenciar? Tristeza não é depressão, não são a mesma coisa, tá? Ficar triste por alguma coisa que acontece, por alguns dias e logo já ir se reestruturando e passar por isso, é normal, faz parte de todos os indivíduos. De uma maneira, quando essa tristeza começa a ficar muito grave,
grave, a ponto de não te deixar mais fazer as tuas coisas, a ponto de tu querer abandonar as tuas atividades, o teu emprego, a tua faculdade, não querer mais sair com os amigos, não querer mais fazer as coisas que tu fazia, e junto com essa tristeza vem esse desânimo, vem essa perda de sono, vem essa perda de apetite, vem esse sentimento de culpa. A gente consegue ver que as coisas vão ficando mais graves, que vão começando a atrapalhar a vida da pessoa. Então esse é o ponto que a gente comenta, é quando que esse sentimento negativo, essa coisa ruim, começa a te atrapalhar na tua vida. A partir desse momento, tá te trazendo prejuízos na tua vida, pessoal, profissional, social, vamos buscar ajuda. Alguma coisa não está indo bem. E como é que é feito o tratamento nesses casos, doutora? O tratamento do transtorno depressivo, tanto para homens quanto para mulheres, ele é o mesmo, né? Ele baseia-se, dependendo de cada caso, ele é individualizado para cada pessoa, cada caso vai ser analisado unicamente. De uma maneira geral, a gente orienta acompanhamento psicológico ou psicoterápico, fazer uma boa terapia com um psicólogo. E em alguns outros casos, que às vezes tem um pouco mais de gravidade dos sintomas, é indicado o tratamento medicamentoso com o médico especialista, que é o psiquiatra. Sim. Fora esses dois tratamentos, a gente tem toda uma abordagem da família, para fazer um entendimento com a família. É fundamental que a família participe desse processo de recuperação, além de indicar medidas comportamentais, atividade física, atividade em grupos, né? Frequentar uma atividade, uma prática espiritual e entre outras coisas mais. Agora, focando novamente na questão das mulheres, a gente sabe que, na realidade, no mundo que vivemos hoje, infelizmente, acontecem muitos abusos sexuais, né, doutora? Isso pode acabar sendo um motivo para desenvolver uma depressão? Porque a gente sabe que as pessoas que acabam sofrendo esse tipo de abuso, elas acabam se fechando ainda mais, né? Pode sim. É um fator, pode ser agravante, né? Pode ser um agravador de uma mulher com sintomas depressivos, mas também ele pode ser mais uma peça nesse quebra-cabeça, né? Se ela já tem uma tendência, se ela já tem uma suscetibilidade a desenvolver um quadro depressivo e acaba porventura tendo abuso sexual, às vezes na infância, na adolescência ou até mesmo na idade adulta, pode por outros fatores também desencadear um episódio depressivo. E nesses casos, são mais difíceis o tratamento? Acabam sendo mais complexos o tratamento, porque tem que ser muito trabalhado o psicológico dessa mulher, para que ela se reerga novamente como mulher, como estrutura, porque é um trauma muito grande que a pessoa passa. Em casos mais graves, ela pode até desenvolver o que a gente chama de estresse pós-traumático. Ela ficar com um trauma tão grande da situação que ela passou, onde ela começa a ter medos muito grandes de passar por esse abuso novamente, ela acaba evitando o lugar onde isso aconteceu, acaba ficando com muito medo de homens em geral. Então, tem muitas outras coisas que vai ter que ser abordado e que acaba dificultando ou deixando o tratamento um pouco mais complexo do que se não tivesse acontecido um abuso. E como é que faz nessa questão, principalmente de acabar querendo recusar a presença de outros homens ou até se relacionar, né, com outros homens? Como é que funciona isso, né, doutora? Isso acaba sendo levado em psicoterapia, né? O profissional, o psicólogo ou o psiquiatra que é treinado para um tratamento psicoterápico, ele acaba de várias maneiras, várias formas, trabalhando essa situação com essa mulher, né? Tentando fazer com que ela se reerga, com que ela se reestruture, tentando tirar eu não digo a imagem, mas tentando desmistificar essa coisa de que todo homem talvez possa ser um possível abusador. Então, todo o processo de psicoterapia trabalha em cima dessa mulher individualmente para que ela acabe se libertando desse medo. Bom, nós vamos para mais um intervalinho e na volta vamos falar sobre depressão pós-parto. Não sai daí.
Estamos de volta. O tema de hoje é saúde mental da mulher. Bom, doutora Kelly, agora, como eu já citei, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a depressão pós-parto, né? O que exatamente seria, né? Isso. A depressão pós-parto, ela é até mais comum do que a gente imagina. Acontece com muitas mulheres quando elas acabam tendo seu filho. Não necessariamente o primeiro, o segundo ou o terceiro, pode acontecer com qualquer uma das gestações. É quando ela começa a desenvolver esses sintomas depressivos depois que a criança nasce. Não necessariamente no primeiro, segundo dia, às vezes até alguns dias depois, às vezes algumas semanas e meses depois dessa criança ter nascido, ela pode desenvolver esses sintomas depressivos que a gente citou nos blocos anteriores, né? E até alguns outros até mais graves, como a própria rejeição da criança. Nesses casos, doutora, como que se trabalha com essa situação, né, em que uma mãe acaba rejeitando o próprio filho, né? Acaba sendo, claro, muito mais complexo e muito mais difícil o tratamento, porque entra muita questão diferente em geral. Essa mulher, ela acaba tendo uma sensação de culpa muito grande quando ela acaba tendo depressão pós-parto. Uma porque ela muitas vezes desejou muito essa gestação, ela às vezes planejou muito essa gravidez, quis muito essa criança, preparou todo o quartinho, as roupas, tudo preparado, e de repente ela se vê nessa situação onde ela acaba ficando impossibilitada de cuidar por se sentir acuada e incapaz de lidar com essa criança. Então, além de a gente tratar a puérpera, né, que é o que a gente chama da mulher que está pós-parto, a gente precisa também tratar a família, as pessoas que estão junto com ela, porque ela não vai poder simplesmente se esquivar dessa função materna. Ela muitas vezes ela vai continuar amamentando, ela vai precisar dando o suporte para a criança e muitas vezes ela está sozinha. Então acaba que sendo no tratamento, na abordagem do tratamento, a gente acaba tratando também o marido, né, o pai da criança, a mãe da mulher da pós-parto, porque normalmente ou a mãe ou a sogra estão em casa para ajudar, mas acaba sendo uma situação muito difícil. Mas claro, exige muita atenção e tratamento. É importante que reconheçam esses sintomas quando a mulher ganha o neném. Essa mãe, ela acaba rejeitando, ela nesse momento de rejeição, né? Ela acaba se culpando por esse ato? Muito, porque na verdade não é uma questão de rejeitar, é de se sentir incapaz de cuidar, né? Muitas vezes ela se percebe que ela não está conseguindo dar aquele carinho, aquela atenção ou todos os cuidados biológicos que a criança precisa. Então ela acaba sentindo muito ansiosa por essa novidade, esse ser diferente que surgiu na vida dela. E aí, claro, o sentimento de culpa vem redobrado, porque já se sabe que é difícil, e aí quando vê que não está conseguindo, acaba ficando mais intenso ainda esse sentimento de culpa. E por acaso, doutora, nesses casos acaba entrando a situação de que muitas mulheres às vezes acreditam que não têm capacidade talvez de amamentar o bebê, ou porque o leite demorou um pouco para descer, ela já se desespera. Isso acaba somando? Claro, porque até que a criança não nasce, a mulher só fica na expectativa. Ou escuta muita coisa, né? Se tiver cólica, faz isso. Se as mamas racharem, faz aquilo. Se não desce o leite... Ou seja, ela ouviu durante a gravidez inteira 1000 receitas caseiras de como enfrentar. Quando chega na hora da realidade, que é quando a criança está ali, ela se depara com situações totalmente diferentes do que ela imaginou, né? Às vezes pensou tanto numa noite de sono boa, começa a ver que aquela criança já não dorme tão bem à noite. Às vezes sonhou com aquele quartinho calmo, tranquilo, e tá lá uma criança irritada, uma criança que chora, porque é um bebê, é um recém-nascido. Então, às vezes, ela acaba até se frustrando de ver que não era tudo aquilo como ela desenhou ou como desenharam para ela durante a gestação. Ela se depara com essa situação que é uma novidade e que muitas vezes não está tão bem preparada emocionalmente para enfrentar. Quais são os fatores de risco, né, que a depressão pós-parto pode trazer, né? Tem 2 pontos, né? Tem fatores de risco para depressão pós-parto, né? O que aumenta essa chance de uma mulher que engravidou ter depressão pós-parto? Primeiramente, já ter tido depressão antes, né? Se ela já teve episódios depressivos antes mesmo de engravidar, isso é um fator de risco para ela desenvolver uma depressão pós-parto. Gestação não planejada,
planejada ou não tão bem aceita acaba sendo um fator de risco. Abandono do parceiro, o que muitas vezes acontece numa gravidez, de deixar a mulher sozinha, abandono familiar, né? O não acompanhamento de um pré-natal bem feito. Fora também alterações genéticas que ela pode ter por, vamos dizer, por carga familiar mesmo de ter uma depressão, tá? Esses seriam os fatores de riscos para desenvolver principalmente a depressão pós-parto. Agora, o que traz de risco uma depressão pós-parto, né? Acontece que a mulher pode acabar não cuidando tão bem da criança. Ela pode abandonar a amamentação, porque quem amamentou sabe o quanto é difícil amamentar, não é tão simples, tão fácil, tão bonito quanto dizem na televisão, quanto aparece nas novelas, exige muito de uma dedicação da mulher. Então, se a mulher está com uma depressão pós-parto, ela pode simplesmente abandonar essa amamentação. Ela pode dizer, não, tá difícil, eu não vou conseguir e não quero mais. Ou seja, essa criança já não vai ser amamentada. Ela pode, talvez, se não tiver um suporte familiar, ela pode não levar a criança nas consultas com o pediatra, né? Porque se sabe que no primeiro mês, nos primeiros meses de vida da criança, o acompanhamento com o pediatra ele é muito frequente. Essa mulher estando deprimida, ela pode simplesmente dizer, não vou, não quero. Então, ela pode ter um pouco de negligência com essa criança. E claro que aí, uma mãe que negligencia o filho, que não consegue dar carinho, que não consegue dar amor, às vezes vai ter até consequências para essa criança depois no futuro. E um risco maior, que seria o mais grave, o mais trágico, seria ela realmente, o infanticídio, né? Que essa mãe acaba, às vezes, matando essas crianças, como já se ouve falar de vez em quando. É verdade. Agora, falando na questão do tratamento, para acabar realizando esse tratamento nessa mulher que já tem a depressão pós-parto, né, doutora? Precisa ser tratada, tá? Isso não pode passar batido, de as pessoas acharem que, ela tá assim porque é normal, foi mãe novinha, não estava preparada, então vamos deixando. Não, as consequências são graves, tanto para essa mulher quanto para a criança. Então, ela merece e exige ser tratada. O tratamento aí, nós vamos repetir a mesma questão do que eu falei de depressão em geral. Cada caso vai ser individualizado. Psicoterapia é fundamental para essa mulher e para a família, e em casos mais graves ou moderados a severos, às vezes vai ser até necessário entrar com medicação psiquiátrica, sim, para tratar essa depressão, para não deixar que os sintomas se agravem. E além de todo o suporte familiar que é trabalhado. Agora, para prevenir, doutora, que chegue a esse caso de depressão pós-parto, o que pode ser feito, né? De uma maneira geral, começando com o planejamento de uma gravidez, né? Se eu falei que gravidez não planejada, não desejada é um fator de risco, então planejar a gravidez, né? Estar no momento emocional certo, no momento financeiro certo, estar numa estabilidade emocional com o seu parceiro é um bom indício. Não quer dizer que vai prevenir todos os casos, mas já é uma grande ajuda de tu planejar essa gravidez. Fazer um acompanhamento pré-natal certinho para que não tenha depois sustos durante a gravidez, né? E que se às vezes tu já tem uma tendência à depressão, aquilo ali pode piorar. E fora os hábitos saudáveis, né? Atividade física com acompanhamento, com recomendação médica para a gestante é fundamental, faz muito bem para preparação para o parto, para amamentação, ela não ganha muito peso, ter uma alimentação adequada e, obviamente, estar com pessoas que a fazem bem, evitar situações de muito estresse. Bom, doutora Kellen, queria agradecer mais uma vez você ter aceito participar do Primavera Saúde e fica as portas abertas para quando quiser aparecer aqui e nos atender, a realizar mais um esclarecimento sobre qualquer outro assunto, né? Claro, eu agradeço sempre o convite, fico sempre à disposição para vir falar sobre saúde mental, porque é muito importante a gente ver que as pessoas são acometidas e a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas possam buscar ajuda. Muito obrigada mais uma vez. Vamos para o nosso momento de reflexão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37, versículo 5. O Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.